E como você vê o chat? O chat é aqui. Desse lado? Acho que é desse lado aí. Na hora que começar aí, o chat vai aparecer aí. Glória a Deus. Nós estamos ao vivo no Instagram. Compartilhe conosco aí. É isso aí, ó. O chat entrou aqui, ó. Tá bom. Glória a Deus. Nós estamos agora, hoje é dia 6? Dia 6, às 15 para as 9, entrando na live, para meditar um pouco, falar um pouco sobre as coisas da vida, sobre as coisas que nos rodeiam. Por exemplo, algo que ficou meio estranho para nós cristãos foi a liberação do culto para o domingo, e já provavelmente, se amanhã eles julgarem lá, a partir de amanhã até segunda decisão, a igreja não vai ter mais culto. Até amanhã pode, até o julgamento. Porém, eu quero, nesta hora, chamar você para dialogar comigo. Para dialogar comigo e conversar comigo qual é a sua visão, qual é o posicionamento da igreja, como vocês acham que a igreja tem que se posicionar? A igreja tem que se posicionar retraída, com medo, ou a igreja precisa posicionar com autoridade? Qual aí a visão? Lembrando que nós crente, nós cristão, nós não vamos contra as autoridades. Não vamos contra a autoridade, não vamos batalhar contra, porém, nós precisamos nos colocar e ter posição, ter lado. Nós não somos contra. Olhe bem, o pastor Daniel não é contra procedimento de saúde. O pastor Daniel está deixando já um posicionamento. É contra atitudes isoladas. Atitudes isoladas, políticas, ou mesmo para favorecer um ou para diminuir outros, tá? Isso, sim, nós somos contra. Porém, irmão, nós precisamos tomar posição, nós precisamos entrar em ação. Você que está comigo ao vivo aí, compartilhe conosco aí a sua ideia. Você é a favor, você é contra? Nesta meditação, eu vou deixar perguntas para a sua vida. O governo da igreja está na vida dos homens ou está na soberania de Deus? Governo dos homens, ou melhor, o governo da igreja está sobre o governo dos homens ou sobre o governo de Deus? Lembrando que não necessariamente não estou entrando em causas de fazer culto. Eu estou aqui dialogando, chamando você para, junto comigo, meditar, que a igreja, a igreja, ela tem a sua postura. É claro que ela acata a autoridade de nosso país, que é bíblico. A Bíblia diz que é para nós orarmos pelas autoridades constituintes, é para nós orarmos por ele, porque toda autoridade foi dada por Deus. Sabemos disso, temos certeza. Se nós estamos onde estamos, é porque Deus tem colocado. Mas uma coisa é certa, a igreja, ela sempre tem a sua posição. A igreja tem seu lado. Qual seria o lado de Deus? Ou qual seria o lado da igreja? A igreja silenciar? A igreja obedecer?
a igreja ir para a rua, a igreja manifestar com poder e glória, ou continuar cumprindo suas missões? Aí tá algumas perguntas. Falar sobre a igreja continua cumprindo a sua missão. Nós vamos perceber que a primeira coisa, a primeira autoridade da igreja, ela vem... a primeira autoridade da igreja, ela é Deus. Jesus é o cabeça da igreja e ponto. Se Jesus é o cabeça da igreja, como a igreja precisa agir? Eu estou chamando você para, se você quiser entrar ao vivo comigo, alguém, acho que tem como entrar ao vivo? Tem como entrar ao vivo? Se também quiser entrar ao vivo, dá para entrar ao vivo? Nosso culto de meditação de hoje a igreja, ela precisa tomar o seu lugar. E onde é o lugar da igreja? Eu quero chamar vocês aí para dialogar. Tem alguém que quer começar aqui, está comigo aqui, um distanciamento? Quer começar algum debate ou algum diálogo sobre qual o posicionamento da igreja? Tem alguém presente que quer dialogar? Qual a posição a igreja precisa estar? Quero aí desafiar você que está ao vivo comigo. Aqui ficou um pouquinho diferente, eu estou hoje diferente aqui. Não estou dando para saber quem está ao vivo comigo. Quem estiver ao vivo comigo aí, chega aí, fale o seu nome, fale a cidade e o lugar aonde você está. A verdade é que a igreja não pode parar, né? Dependendo da situação, dependendo do que decidam, ela não pode parar. Mas, Roberto, põe uma cadeira aqui. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho só, o senhor já sai logo. Vou começar o debate aqui, vou fazer algumas perguntas para o irmão Roberto. Não, é bom. É bom. Ixi, é medo não. Coronavirus. Aí. Irmão Roberto, então o senhor acabou de falar aí que a igreja não pode parar. E o que seria a igreja parar? Se fizesse a vontade deles, né? Que a gente tiver que encostar e deixar as portas fechadas. Acho que a igreja agora que é a hora mesmo de orar, de buscar o Senhor. Ô, irmão Roberto, irmãos, hoje eu vou fazer um pouquinho de lógica, tá? Eu vou usar bem a lógica, porque sabemos que o governo da igreja é Deus, é Jesus, né? Deus tem levantado seus homens na terra, seus pastores, pessoas, homens de Deus para todos os lados, para estar na direção da igreja, mas eu gostaria aqui de dialogar e falar algo para o irmão Roberto, chamar ele para junto comigo para meditar. Então a igreja não pode parar, sim ou não? A igreja não pode fechar, sim ou não? Não. A igreja não pode fechar. Na visão, isso é visão, pensamento do irmão Roberto, Paulo Roberto, né? Glória a Deus. E o que eu observo, irmão, você que, deixa eu me ver aqui. Ô, irmão Flávio, o senhor está conosco aí, né? Glória a Deus. Irmão Flávio, hoje eu não entendi muito bem, que eu estou distante aqui, o que é que o senhor está dizendo. Deixa eu me ver aqui. O que eu quero entrar em pauta aqui, irmão Flávio, é muito importante a sua participação, principalmente o senhor como um partidário, fazendo parte de uma bandeira política,
é interessante o senhor participar conosco. É interessante o senhor participar conosco e o senhor vai entender o nosso raciocínio já. O senhor vai entender o nosso raciocínio já, tá? A visão do irmão Roberto é que a igreja não pode fechar. A visão do irmão aqui, irmão, é uma live, como fala assim, democrática, vamos dizer assim, democrática. Aqui tá aqui, irmão Flávio escreveu algumas informações aqui. Vamos ver se eu consigo. O decreto pode sim, durante o decreto de pandemia, pode fechar sim. E a gente tem relatos de igrejas e relatos de igrejas, notícias. PT encosta em São Luís, Salomão, e não usa placa. Eu não entendi. A gente tem relato de igrejas, notícias pentecostais, que não usa placa, não usa máscara, que não usam álcool gel e não está nem aí para vidas na Zona Leste. Sim, varão, eu entendi a sua visão. É importante nós estarmos aqui no distanciamento. Nós estamos aqui no distanciamento. E o interessante, irmão Flávio, é que eu até entendo a sua visão aí como a preocupação com vidas de distanciamento. O distanciamento é verdade, ele funciona. Mas o que eu quero estar em pauta hoje, não sei se você está me entendendo como amigo particular, você está me entendendo? É que nós estamos falando sobre a igreja. A igreja, ela precisa ter posicionamento. Qual é o papel da igreja agora diante desta pandemia? Pandemia é a igreja fechar as portas, ficar cada um em casa, dormindo, cochilando? Pela visão do irmão Roberto? Não. A igreja precisa estar aberta, porque a igreja continua sendo o hospital espiritual. Pastor, tem que deixar em ponto que se tiver que morrer, que seja orando, né? Eu gostei. Se tiver que morrer, que vamos morrer orando, né? Porque essa visão é muito boa para a gente consolidar. Se tiver que morrer, irmão Paulo, visão do irmão Paulo Roberto, é que se tiver que morrer, que morra orando. Ô, irmão, a partida com o Senhor não é morte, é ganho, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo igreja fechar, e quando eu falo que a igreja precisa posicionar, necessariamente a porta da igreja precisa estar tendo culto para a igreja estar tendo seu posicionamento como igreja? Lógico que não. Lógico que quando a igreja se manifesta, ela está pronta. Por exemplo, a nossa igreja está aberta, sempre na hora dos cultos, para quem quiser orar, para quem quiser meditar. A igreja, então, continua ativa, continua aberta, orando. É claro que nós queremos nosso culto, não tem coisas iguais que nosso culto, né? Casa lotada, de preferência, né, irmão Roberto? Casa lotada, de preferência. E esta casa a casa lotada para adorar o Senhor. É claro que essa é a primeira visão. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. A igreja, ela continua, ela pode trabalhar hoje. Vamos entender alguns métodos que a igreja pode continuar aberta, trabalhando para o Senhor? Se você tivesse, irmão Roberto, um exército. Se o senhor tivesse um exército, e esse exército, ele tivesse um certo poderio de armas, mas se você souber que o exército inimigo, as armas dele são mais fortes, você sabesse aonde o exército inimigo está, e você sabendo que ele é muito maior que você, qual a primeira estratégia
que nós usaria para enfrentar o inimigo? Voltação de novo, aí, se unir, dobrar o joelho, pegar uma direção E trabalhar em cima daquela direção. Trabalhar naquela direção. Então, eu estou entendendo a área do irmão Roberto e eu vou chegar junto com vocês. Vocês que estão participando comigo. Deixa eu ver se já tem alguém participando. Não tem? A gente tem vários exemplos aí que nem sempre o mais forte que ganha. Sim, o mais esperto. Então, estratégia. Estratégica. Então, você vai entrar no inimigo lá, você não vai entrar de uma vez. Você não vai pôr toda a turma vai perder. Sim ou não? Na meditação e na meditação, né? E de onde que a gente pode buscar sabedoria? Só no alto, né? A irmã Carol também participa conosco aí, ó. A irmã Carol participa conosco. A igreja é o hospital. Do mesmo jeito que temos que cuidar no hospital, temos que nos cuidar na igreja. A igreja também é o pronto-socorro. É como pedir socorro onde as portas estão fechadas. Eu lembro que nem só o senhor pastor, alguns já me tinham falado. Se a gente falta um dia de culto, já tem dificuldade para ir no próximo dia, imagina ficando um mêsinho na igreja. É verdade, verdade. Como vai... Verdade. E existe um ditado aí fora, um ditado que na verdade não é bom para nós, não, mas pastor, você vai usar ele? Diz um ditado aí fora que quando Maomé não vai à montanha, como que é? Montanha? Maomé vai à montanha. É ao contrário, é assim, é mais ou menos por aí. Então, eu chamando você para um diálogo, eu falei um tempos atrás que se os irmãos ficarem em casa, ficar muito tempo sem vir para a igreja, automaticamente aquela alta convicção, aquele fervor vai acabar, como muitos lugares, muitas igrejas fechadas por causa do fervor. Por quê? Ficou um dia sem ir para a igreja e no outro não quer ir mais. Isso é uma preocupação conosco mesmo. Essa é uma preocupação. E como trabalhar? Por exemplo, eu acho, eu na minha visão, eu acho difícil, irmão Roberto, em primeira instância, a gente trabalhar em parte distante, embora nós temos que usar estratégia. Hoje tem aí WhatsApp, Facebook, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas é algo que está sobrando para nós, por exemplo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Acabou o problema nos casais? Na vida do povo, do Brasil? Não consegue. A igreja está ali sempre para aconselhar os casais. Acabou o problema espiritual, frieza espiritual? Agora está só aumentando, né? Só está aumentando. Vamos lá. A igreja agora, hoje acabou problema com pessoas viciadas em droga, que precisa da palavra para se alimentar? Acabou o problema? Não. O problema está aí. E o que nós temos que fazer agora? Eu acho que seria legal a igreja agora, principalmente a nossa igreja, tem feito isso, já tem trabalhado nesse sistema de pouquinho. É um pouquinho aqui, é um pouquinho lá em Mongaguá, é um pouquinho lá em Perdões. Certo? Mas agora, a visão é tentar nós sermos um mais próximo do outro. E como ser mais próximo, se a gente não aprendeu isso antes? Ser mais próximo através do telefone, através do... É que a gente não pode falar para os irmãos de visitar, né, irmão? Não pode falar. Mas eu tenho feito visitas. Eu fiz visita que eu visitei pessoas da janela. Para mim não entrar para dentro, mas eu não deixei de ver pessoas. Então isso não me atrapalhou eu visitar, sim ou não? Você acha que a pessoa lá não vai sentir que eu visitei ela? Da janela? Sentiu que eu fui visitar ela. Eu fui visitar pessoas. Eu fui visitar pessoas, tanto em casas, e tenho ido muito. Deixa eu me ver aqui. Gerson, a igreja precisa estar aberta para o atendimento dos necessitados.
também da nossa vida espiritual. Não tem um lugar melhor que a igreja, porque é onde alcançamos o refúgio e sentimos bem. Glória a Deus, irmão Gerson. Deus abençoe. Glória a Deus, como eu falou aí. Que lugar onde que a gente vai buscar ajuda? Porque às vezes só orar sozinho em casa não é a mesma coisa. Não tem. Não consegue. E o ser humano, principalmente o cristão hoje, tem que ter medo de desagradar a Deus, não de pegar o coronavírus. Irmão, o coronavírus é algo que está aí, verdade. Certo? Ninguém sabe onde ele está. Porém, nós vamos deixar de adorar a Deus, vamos deixar de fazer a vontade de Deus? Qual o posicionamento da igreja? Eu acho que a igreja agora, irmão, eu acho que mais do que ninguém, a igreja precisa ser mais humanista do que os homens lá fora. A igreja precisa ser mais social, mais presente. Amém, irmão Gerson? Distanciamento e álcool gel. Aqui na nossa igreja, eu não vi em outra igreja, por isso que eu vou falar aqui na nossa igreja. Na nossa igreja, em 15, 20, 30 minutos, o máximo, o obreiro passa, como que fala? Jogando álcool gel na mão das pessoas. Isso para a segurança das pessoas. E o distanciamento é interessante. Eu ainda sou mais o óleo ungido do que o álcool, mas amém. Se é um ato de fé. Oh, glória a Deus. O irmão Roberto participa conosco aqui. Participa conosco e diz que ele é mais o álcool, o óleo ungido, do que o álcool. Ô irmão, a Bíblia diz que a oração da fé sarará o doente. Irmão Daniel Ferreira também está participando conosco. Como eu disse uma vez, a igreja é o hospital, e hospital fechado não trata de ninguém. Glória a Deus por isso, irmão Daniel. Verdade. Hospital fechado não pode tratar de ninguém. Glória a Deus. E qual estratégia tomar, então? Hoje nós vamos ver, hoje eu falo que a igreja, os velhinhos não podem ir para a igreja. Os velhinhos vai deixar de tomar ceia? Pergunto eu, deixa de tomar ceia? Os velhinhos estão imunizados já, pastor? Já todos tomaram injeção já? Não, ainda estão, ainda tem muito na fila. O senhor não tomou, não? Eu? Os velhinhos estão sendo imunizados aí. Eu tenho parentes que já tomou a primeira dose. Conheço pessoas que tomaram a primeira dose, antes de chegar a segunda dose, Jesus levou. Hein? Antes de chegar a segunda dose, Jesus levou. Não me esquecendo que Deus está no controle, né? Verdade. Deus, na verdade, as pessoas querem fechar as portas do encontro. Verdade é que, irmão, o preparo espiritual é a melhor vacina, é o melhor remédio para a Covid. Ou para a morte. Tá? Para a morte. Então, você acha que os velhinhos em casa está sendo deixado de ser, eles deixaram de ser atendidos, os velhinhos? O que vocês acham? A igreja deixou de dar ceia para os velhos? Ou a igreja tem criado alguma maneira para dar ceia para os velhos? Para as pessoas idôneas? A igreja sempre cria o seu jeito. Irmão, nós precisamos encontrar jeito para adoração. Então, adorar ao Senhor, isso é coisa maravilhosa. Isso é coisa maravilhosa. A igreja precisa ter posicionamento. Então, qual seria o posicionamento, então, verídico da igreja? A igreja, não, hoje não vai ter culto. Simplesmente isso? Não, irmão, não é verdade. Se quiser bater em mim, quiser falar, quiser mandar a polícia, pode mandar. Mas nossas igrejas não fechou e não deixamos de ter culto, a verdade é. Porque para mim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, é um culto, sim ou não? Nós deixou de ter isso? Não. Nós deixou de ter grandes cerimônias.
Mas o culto continuou. Então, nossos cultos nunca pararam. Se os nossos cultos nunca pararam, né? Eu tive na live aqui na semana retrasada, sentado aqui, orando em favor de uma família, em favor de um irmão. O irmão, na outra semana, saiu do hospital. Não, no outro dia, né? No outro dia, a esposa manda o áudio que Deus ouviu a oração nossa. Através do que, irmão? Do culto. Porque eu creio que aqui é o culto. E se há Espírito Santo em minha vida, a sua vida vai ser compactada pelo Espírito Santo. É bem verdade que tem alguns corajosos que vêm até aqui e mantêm-se o distanciamento. Nós estamos aqui gravando a live. Nós vamos fechar a porta da igreja? Não vou fechar a porta da igreja. A live continua, aí a porta da igreja continua aberta. E, irmão, eu vou dizer até uma brincadeira aqui. Você sabe por que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Se a porta está aberta, até o cachorro entra, irmão. Então, quem precisar de oração, quem precisar de um apoio espiritual, aqui nesta casa sempre vai ter pessoas prontas para te atender. E pode ter certeza que pode ser de um, pode ser de dois, mas o culto é feito. A oração é feita. Se precisar de cantar um corinho, nós vai cantar. Se precisar adorar, nós vai adorar. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Aí fala, o pastor não está... O pastor não quer fechar a igreja por causa dos dízimos e das ofertas. Verdade, essas pessoas que falam dessa forma aí, para mim, eles são incircuncisos, uns imbecis da vida. Por quê? Porque a igreja, ela não necessariamente ela precisa de dinheiro, de finanças. A igreja, ela continua sendo o cuidador dela, é Deus. Deus é quem cuida da igreja. E se Deus não velar pela sua obra, não vai ser eu, não vai ser você que vai velar. Não é isso, irmão Roberto? Então, a obra de Deus, ela é cuidada por Deus. E aí, irmãos, participe comigo aí. Você é a favor da igreja, do posicionamento da igreja nessa pandemia? Qual é o posicionamento? Qual é o posicionamento? O que você acha? Qual é a posição da igreja nesta hora? A igreja vai para as praças, para os ar livres, orar. Os irmãos vão para o monte orar. Outros vão jejuar. O que vai fazer? Qual que é o posicionamento? O que você acha? A igreja precisa ir na igreja e juntar com todo mundo para orar? Qual é o posicionamento da igreja? Irmão, a fé continua sendo o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Lembre-se que Cristo continua sendo o cabeça da igreja. Lembrando que a igreja, o poderio dela não é terreno. Ou seja, a autoridade dela não vem dos homens da terra. Então, quem é que tem que fazer culto? Que hora que tem que fazer culto? Isso não... essa palavra parece até meia forte, viu? Mas a hora que tem que fazer culto, isso não é um posicionamento de homens. Opa, se eu tenho um líder espiritual, vai ser meu líder espiritual. Se não tem, é aquilo que Deus me direcionar. E olha, irmão, pague o preço que pagar, mas precisa ter posicionamento. Senão, irmão, nós estamos aqui como um fantoche. A igreja não é fantoche da sociedade. A igreja não é fantoche de político. A igreja é o corpo vivo de Jesus. E corpo vivo serve para trazer vida, para trazer cura, para trazer transformação. Não sei se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio. Parece que aquele relógio ali parou já faz tempo. Por isso que eu estou olhando, deu uma hora aqui, e a hora já era passada. Aleluia. Glória a Deus. Então, a igreja, ela tem autoridade, não é nos homens. Não é o governador da cidade que vai dizer o que tem que ser feito no culto da igreja. Ele pode falar do álcool gel, que é algo necessário, mas a cerimônia
Isso é causa sacerdotal. Isso pertence ao pastor da igreja. A reunião, claro que nós temos que respeitar a hora, tá? Temos que respeitar o horário, isso, aquilo, mas quem define isso não são os nossos governantes. Quem define isso é o pastor da igreja. E quem assume também as consequências é o pastor da igreja. Ah, lá o irmão Gerson colocou mais uma lá. É por isso, pastor Daniel, que é necessário a igreja de portas abertas. A igreja, ela tem que estar de portas abertas mesmo, homens e mulheres, igreja. Quem é que é para vir para a igreja atender os irmãos aqui, mesmo no distanciamento? É só o pastor? É só o padre lá do outro lado? Não, irmão. É as pessoas, é o corpo de obreiro, é os irmãos. É isso que faz a função da igreja. Então, a função da igreja, ela é um corpo espiritual. Eu já me deparei com pessoas na porta da nossa igreja pedindo oração que estava com Covid. Aí eu pergunto, pastor, vai orar ou não vai? Naturalmente, porque se não orar, toda pregação até hoje, eu já não ia adiantar de nada, né? Se na hora dessa que precisa mesmo, agora que está a realidade, que precisa da imposição de mão, da aproximação, de um conforto, de uma palavra, daqueles que estão mais angustiados, que estão às vezes no luto, às vezes, se não tiver um líder espiritual para guiar, para orientar, acabou a humanidade. Irmão, essa orientação espiritual, nós vamos perceber quantas pessoas que você conhece da igreja que você não viu mais. Nossa. E foi depois da pandemia. Ah, mas pastor, é porque ele não veio no culto. Uma que não veio, que não pôde, né? O governo amedrontou, né? O governo amedrontou. Porém, irmão, a igreja, ela sempre sabe da sua função. Você quer ver uma coisa? O senhor é profissional liberal, um profissional autônomo. Precisa alguém marcar para o senhor que hora que vai ou que deixa de ir para fazer as coisas acontecerem? Quem é que tem que fazer as coisas acontecer? Eu. Assim também é na vida espiritual. Se nós não buscarmos a Jesus, se nós não correr atrás, se nós não fazer a nossa parte, certamente, irmão, alguém vai ficar no meio do caminho. Olha, se nós não nos covardamos, estamos presentes, já não é fácil, imagine se acovardar. Irmão Lucas coloca lá, amém. Amém, irmão Lucas, obrigado pela participação. Glória a Deus. O Senhor é uma bênção no nosso ministério. Glória a Deus. Eu mexi aqui, vamos ver voltar normal. Glória a Deus. Amados, eu vou estar orando por você já. Deixa eu me ver. Alguém colocou mais? Sempre já chegar alguém enfermo, já sai curado pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus, irmão Gerson. Essa é a igreja ativa, né? Esta é uma igreja poderosa. Agora, imagine se os irmãos ficar com medo, sair, não vou lá não, porque o coronavírus é maior, não vou lá não, que o diabo está lá na porta, o diabo pode pegar alguém lá endemoniado, sabe? Vai ter alguém dentro da igreja? Então, você esquecendo que Jesus é onipresente, né? Não esquecendo, não podemos esquecer. Glória a Deus. Verdade, nosso Deus, ele é onipresente. Então, você é a favor da igreja aberta, igreja fechada? Ou como que você acha que a igreja tem que se posicionar
nesta hora, nesse momento pandêmico? Mais uma pergunta para você aí. Como a igreja tem que se posicionar nesse momento de pandemia? É a Deus, respeitando a Deus acima de todas as coisas, ou é aos governantes? Vamos ver aí, quem entrou mais aí. Glória a Deus, tem várias pessoas presentes conosco. Nós estamos aí meditando um pouco. Qual o posicionamento da igreja? Você acha que a igreja tem que sair para a rua? A igreja tem que vir mesmo para o templo? Ou você acha que a igreja tem que ficar lá em casa assistindo novela? Irmão, tem bastante assim já. Já tem bastante assistindo novela já. Até mais espaço no sofá não, eu acho. Antes da pandemia já tinha muita gente que não cabia mais dentro do sofá, é isso? Tem bastante. Deixa eu ver quem é que está. Mariela está ligando. Quem é essa Mariela? Vamos. Vamos ver quem é que está ao vivo. Não é rotina, não. Deixa eu me ver quem é. Ah, desligou. Como nós estamos ao vivo, irmão, se você quiser tentar ligar ao vivo aí também, pode tentar, tá? Não sei se vai funcionar, que nós nunca trabalhamos assim. Mas se quiser dar a sua opinião ao vivo, pode participar conosco. Glória a Deus por isso. Uma coisa irmão, não se acomode. Não fique no sofá só. Viu? Irmão, não fica na vidinha de querer ficar somente dentro de casa, fechado. Pastor, o senhor está falando isso? Sim, irmão. Procura lugar com segurança. É claro que você não vai procurar lugares arriscados. Mas, irmão, uma coisa ficar dentro preso também traz males para a saúde. E quanta gente gorda eu já vi agora, hein, gente? Irmão, você acredita que nessa pandemia, pessoas que eram assim, igual eu, assim, atravessou o irmão José. Não, irmão José é magrinho também. Glória a Deus. Não, ficou forte. Tem várias pessoas, por causa... Eu acredito que é o sofá, irmão. Ou é a comida boa. Tem pessoas que já aproveitavam, já não gostavam de sair de casa mesmo. Preguiçoso que só. Aí viu a pandemia, agora que não sai mais. Irmão, cuidado precisa, mas não vamos viver uma histeria. A morte, irmão, se você estiver pronto, ela pode bater e Jesus pode te levar. Pode. Mas, agora, se não estiver pronto, irmão, é melhor se preparar mesmo. É melhor aí arrumar sua vida espiritual, viu? Levantar a visão, vestir o capacete da fé, da esperança, do amor, viu? Vestir aí uma couraça da justiça, tá disposto a aprender mais de Deus, aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração, viu? Aprender mesmo, irmão. Se você não estiver preparado, se prepare. É isso que é a mensagem para a sua vida nessa noite. Não pense você que você é o bonitão da balachita, que você é o melhor de todos. Então, esse preparar aí não é para se preparar para ficar aqui para semente, se preparar para ir embora mesmo, né? Porque a gente acha que se preparar é para poder ficar aqui, para poder ficar dando exemplo para os outros. Não, mas eu quero construir uma casa boa primeiro, irmão. Não, vai. Hã? Não é assim o sonho das pessoas? Uma coisa interessante... Quer ver os filhos crescer? Quer ver os filhos crescer? Mas Jesus está chamando. Interessante que uma das palavras de Jesus falou que na volta do Filho do Homem vai ter gente dando um casamento, pedindo em casamento. Vai vendo pessoas nascendo filho, fazendo festa, e gente morrendo do mesmo jeito que está vivendo hoje. Sabe o que está querendo dizer? O dia da volta de Jesus vai ser um dia normal. Um dia normal como os outros.
Porém, vai ter algo anormal, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí uns vai estar num campo, um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Assim diz a palavra. Então, Mesmo se os filhos tiver criado, vai embora. então, irmão, a hora que Jesus vem, tchau, tchau para quem fica. Deixa eu ver aqui. Opa, a irmã Eliane, irmão Naim, boa noite, que alegria estar com o senhor ao vivo comigo, irmão Naim. Glória a Deus. Irmã Eliane, a igreja tem que estar ativa, independentemente, mas vigilante, pois a igreja é como se fosse um hospital, e no hospital tem que ter os médicos e enfermeiros para atender. Na igreja tem que ter o médico, tem que ter o médico dos médicos, que é Deus, amém? E tem que ter lá os enfermeiros também, irmão. Os enfermeiros muitas horas somos nós, viu? Levanta a mão aí, irmão. Creio, né? Traz essa testa aqui, né? Traz essa testa aqui, eu vou ungir. E unge. A irmã Quero coloca lá, a palavra de Deus é para ir. Ô irmão, o encontro de Jesus é a coisa perfeita da igreja. Pastor, só lembrar que no começo da pandemia, que as igrejas pararam aí, chegaram a perguntar para mim se eu não tinha medo de pegar o coronavírus. Eu deixei bem claro para a irmã que o Jesus que eu aceitei, Jesus que me aceitou, que me resgatou de onde eu vim, eu quero poder chegar perto dos infectados e ver ele ser curado. Não me amedrontar, esquecer de Jesus e achar que o coronavírus é soberano por os escolhidos. Não que assim, as pessoas já acham que por causa do coronavírus pode deixar Jesus para depois. Eu acho a maior tristeza da humanidade hoje é isso. Eu vou esperar o coronavírus passar para depois eu ir na igreja, para eu poder fazer isso, fazer aquilo. Só que se não passar, porque a injeção aí, eu perguntei para o menino, está imune? Não. Já pegou, está imune? Não, ninguém sabe ainda. Não, na verdade, essas injeções aí, essas vacinas, ela não atinge 100%. E se não é 100%, não está imune. Eu quero, Agora, em nome do meu Jesus, chegar perto do infectado, se possível for tocar e ficar em paz, todo mundo. Nós já fizemos isso. Já aconteceu. Quantas pessoas com coronavírus você viu com nós andando junto, tomando café junto, né? Uns meses atrás aconteceram isso. Não estamos aqui nos vangloriando, nem dizendo que somos melhores. Mas o que eu quero chamar vocês, aconteceu um negócio comigo tão interessante, irmão Roberto, que eu fui fazer um serviço ali perto do terminal do Hospital São Mateus, e eu precisei passar numa rua, no hospital, perto do hospital. E na hora que eu olho lá, eu vejo um amigo meu, que foi amigo meu, andava comigo, trabalhou comigo, camarada decente, de família. Daqui a pouco ele lá no meio da sarjeta. Lá no meio da sarjeta, ele como mendigo. E naquela hora, eu desci e vi, falei, fulano lá. O que fazer? Um pastor? O que fazer? Finge que não viu o amigo? Ou vai lá ver o amigo? Aí eu fui trabalhar, na hora que eu voltei do trabalho, na hora que eu estou voltando, o Espírito Santo não vai deixar o fulano lá. Vai lá. E eu fui lá. A hora que eu chego lá, estava uma briga no meio dos andarilhos de rua lá, aqueles caras, os mendigos lá. Todo mundo de máscara. Todo mundo sem máscara. Todo mundo sem máscara. E estava uma briga. E na hora que estava a briga, e agora? Eu me apresento como amigo do fulano ou não apresento como amigo do fulano? E agora? Vou chamar o fulano ou não chamo o fulano? Qual era a briga? Porque ele estava tentando tirar da mão dele uma faca que naquele momento ele estava tentando suicidar. Olha como Deus trabalha.
E eu saio, o Espírito Santo me tira de uma rua e me põe na outra. Eu vou lá e chamo pelo nome, fulano. Fulano, ele olha, ele não me lembra de início, tanta droga, tal, não me lembra de início. Eu falei, fulano, sabe quem está falando? Daqui a pouco ele fez assim, pastor Daniel. Eu falei, seu amigo. Ele olhou para mim e falou assim, você é meu amigo mesmo? Eu falei, sim, eu sou seu amigo. Ele falou, então me dê um abraço. E agora? E agora? Você daria um abraço no mendigo? Coronavírus na praça? Na beira de um hospital? E aí? Você abraçaria ou não? Verdadeiramente sua fé foi testada, pastor. Mais uma vez. Você abraçaria? Irmão, o coronavírus está na praça. Você pode pegar coronavírus e levar para casa. E eu falei para ele que era... Ele olhou, você é meu amigo? Eu falei, sou. Então me dê um abraço. Eu, naquela hora, ele todo sujo, assim ainda, ó, para tristeza de muitos, ó. Meio gripado ainda, porque estava meio garoando. Ele lá na chuva, e eu abracei ele. Na hora que eu abracei ele, aquele homem chorou. Eu tenho esperança ainda, pastor? Tem esperança. Agora, e a igreja? Qual que é a posição da igreja? A igreja tem que entrar primeiro para dentro da igreja, pegar o álcool gel e atender aí? Como que vai fazer? Não atende? Irmão, infelizmente nós, a igreja, precisamos entender que a igreja é o Marte. A igreja, hoje no dia de aqui, quem é que teria que ser voluntário para vacinar as pessoas que estão com coronavírus? Para cuidar de pessoas com coronavírus, teria que ser a igreja. A igreja deveria, os irmãos deveriam acordar, dizer que esse trabalho, que pode ser o último daquela pessoa. E qual que é o trabalho último? É o trabalho de salva-vida. E muitas das vezes salva-vida não quer dizer que ele vai ter vida e vai viver mais 30 anos. Salva-vida é que ele vai passar da morte para a vida. E nós precisamos ter posicionamento como igreja. Não como uma igreja guardada dentro de 4 paredes e simplesmente cantar, a orquestra canta, canta o circo de oração, canta o outro, canta a outra banda, e sucessivamente. Não! Estou falando de uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, aquela igreja que faz a posição de representar o Cristo vivo no meio de uma sociedade a qual está vivendo amedrontada. É o único Deus que pode mudar a sorte, é o único Deus que pode mudar a saúde, o quadro de nosso país. Se chama Jesus Cristo. Agora, como diz o irmão Roberto no início, pregamos tanto que Jesus é. Não, se o inimigo vir, eu não vou me acovardar. Irmão, as primeiras coisas, irmão. Quantos têm pegado o bornazinho, a Bíblia posto debaixo do sovaco, ó? E quantos já puseram a Bíblia no rack, na estante, já puseram na escrivaninha, já puseram na cômoda e nunca mais leu? É isso que eu estou chamando. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se colocar de pé. Larga de ser covarde. Vamos ganhar alma para Jesus. Nós não pode estar na igreja, vamos para a praça. Nós não pode estar na praça, irmão, vamos para o lares. Não está proibido caminhar nem distanciamento, irmão. Não está proibido caminhar, não. Vai entregar folheto, vai falar de Jesus. Jesus é a solução do momento. Não sei se você está entendendo o raciocínio. A igreja precisa estar. Agora, irmão, é claro que a igreja precisa de generosidade. A igreja precisa de pessoas para ofertar, dizimar. Nós temos igreja nossa que não abriu um dia nessa pandemia. Do nosso ministério, que é pequeno, não abriu um dia na pandemia. É triste. Triste por causa do que? Pastor, é culpa do senhor? Não, irmão. Não é só o pastor, não. Mandurinha sozinho não faz verão, não. Cada um tem que posicionar. Você faz a sua parte, o pastor faz a dele.
A irmã do de oração faz a dela. A irmã da meia-noite faz a dela. A irmã do meio-dia faz a dela. Cada um faz a sua parte. Mas a igreja, ela precisa estar seguindo a chamada que Deus o chamara. Deixa eu ver se tem mais alguma participação. Já quero encerrar a participação. Glória a Deus. Deixa eu me ver aqui. Como que está a participação aqui? Está tudo ok. Não tendo mais participação, nós já vamos agradecer a Deus pela vida de todos e nós já vamos orar. Então, a igreja, mas não está tendo culto, não preciso mais eu ser crente lá fora. Então, não preciso ter mais fé, posicionamento. Eu falei aqui que a igreja precisa ter sua postura. Uma igreja aberta não significa que as portas delas estão abertas. Uma igreja viva não significa que as portas dela estão levantadas. Uma igreja viva significa que tem homens e mulheres que estão dispostos a defender a sua bandeira. E qual é a sua bandeira? Jesus. Jesus. Glória a Deus por isso. Aonde não tiver mais pessoas para defender a bandeira, podemos dizer, lá jazia uma igreja. Se você não defende Jesus, se você não luta por Jesus, se você não cumpre a vontade de Jesus, jazia uma igreja aí. Hoje Deus te chama para o compromisso real. Pode ser que você não pode sair, mas você pode contribuir. Falar em contribuir, irmão Roberto, vou chamar o povo para contribuir no Pix, que é no 11 985 67 2508, e também no 45 522 dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. E igreja, irmão, não é só para pagar aluguel, não é só para pagar água, não pagar luz. Falar em conta de água, a nossa conta de água esse mês veio um pouquinho puxado. Amanhã nós vamos lá na Sabesp ver o que está acontecendo. Mas isso tudo é por causa do zelo zelo para as coisas de Deus. Porém, eu preciso de você que me ajude. Estou precisando de ferragem, irmão. Falar com você. Estou precisando de ferragem. Eu estou com a construção da igreja já em média de 1,5 m. E de 1,5 m para cima eu não tenho ferragem. Eu preciso de colunas. Estou precisando de vigas. Ferragem e não está barata. Eu fui avaliar R$45 o metro quadrado das colunas. Isso comprando nos depósitos de bairro. Porém, nós estamos já achando um preço melhor. Então, você que puder ajudar nós, me ajude. Me chama aí no Pix, no 11 985 67 2508. 11 985 67 2508. Me ajude aí nesta construção da igreja. Eu preciso que você me ajude. Até para me levantar as paredes, eu preciso de continuar colocando já ferragem. Se assim acontecer, na semana que vem nós já vai estar na altura de galeria. Na altura da galeria, aí já está na altura já de nós colocar as vigas e está na altura já de nós pedir também a laje, viu? Então eu conto com você que pode ajudar, se manifesta aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta live e por esses momentos que nós tivemos meditando um pouquinho, chamando você para ter compromisso com as coisas de Deus. Amém? Irmão Roberto, você pode orar por nós? Amém. Oramos então. Pai eterno, Em nome de Jesus? em nome do teu filho amado, Senhor, Sim, Jesus. mais uma vez, Sim, Jesus. te damos graça por estar na tua Te casa, louvamos, Senhor. ter a oportunidade de ser útil a ti, Obrigado, Jesus. que a tua palavra tenha tocado o coração, Senhor. Cada um aqui, Obrigado, Senhor, Jesus. cada um aqui, Senhor, que ouviu, os que aqui estão e os que não estão ao vivo. E obrigado, Senhor, por mais um dia.
mais Sim, oportunidade Jesus. na tua casa, Continua abençoando essa família, pela Senhor. vida dos meus, daqueles que Esta gostam, casa, Senhor. daqueles que não gostam de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, e peço pela vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Oh, Peço Deus. pela vida daqueles que estão em casos de lutos, Oh, em Deus. suas casas, Senhor. Conforte esses corações, Senhor. Pois, Verdade, Senhor, Jesus. só Tu pode, Senhor. Só Tu pode acalentar, só Tu pode, Senhor, confortar, Senhor. Verdade. E eu agradeço, Senhor, mais uma vez, Senhor, Obrigado, Jesus. por mais um dia, Fique por mais com cada um, oportunidade de Senhor, dar que participou graças. conosco. Te agradeço Fique, por Senhor, mais com uma cada vez de poder pessoa, dizer Senhor, obrigado, Senhor. que esteve conosco. Derrama do teu poder, da tua unção, Senhor, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Eu peço a tua graça, que a manifestação do teu Espírito Santo possa ser de forma sobrenatural sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Como desliga, irmã, quero. Encerrei. Aqui. Amém.